Campeonato Brasileiro, tem 21 pontos, 2 jogos a menos que o líder Palmeiras e vai jogar na casa do Corinthians, que é o 10º colocado com 17 pontos. De 2016 até o dia de amanhã, quando se enfrentaram, o Corinthians venceu o Flamengo em 2 oportunidades. 4-0 no Campeonato Brasileiro de 2016 e na semifinal da Copa do Brasil de 2018, 2-1, gol do Pedrinho no finalzinho. Nas demais partidas, empates ou vitórias do Flamengo e algumas goleadas rubro-negras aí no meio do caminho. Confrontos entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. 3 vitórias do Corinthians, 2 empates e 3 vitórias do Flamengo. O Flamengo fez mais gols do que o Corinthians, 12-10. Estamos trazendo aí o histórico que é equilibrado, mas que nos últimos anos o Flamengo tem conseguido levar vantagem diante do Corinthians. O Corinthians amanhã deve ter a mesma equipe que venceu o Cuiabá na segunda-feira. Renato Augusto, Juliano ainda não poderão atuar. O Flamengo não terá Rodrigo Caio, que está entregue ao Departamento de Recuperação Física, fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. Vitor Birner, o Flamengo de Renato Gaúcho, 5 jogos, 5 vitórias, 4 goleadas. É prenúncio de goleada amanhã para o Flamengo em Itaquera, na sua opinião, Vitor Birner? Eu não tenho essa convicção toda não, João. Porque o Renato, na entrevista coletiva, após a última goleada, o 6-0, ele falou sobre, por alto, a possibilidade de ter que tirar um ou outro jogador da equipe do Flamengo. E eu não sei qual jogador que ele falava, né? Eu acho que se o Flamengo repetir o padrão de atuação que teve nas últimas partidas, ele tende a fazer gols no Corinthians. E se o Corinthians abrir 10 passos para o Flamengo pode sim conseguir uma goleada. Mas eu também quero ver se o Flamengo consegue manter a intensidade dessa marcação à frente, desse perde bola e pressiona, que ele executou muito bem no primeiro tempo da última partida, executou muito bem nas 3 partidas anteriores, as do Campeonato Brasileiro. Ele só não fez isso com o Renato na partida de estreia pela Libertadores fora. Aliás, 2 partidas do Campeonato Brasileiro e uma da Libertadores, no jogo de volta, quando ele conseguiu fazer isso. Se fizer no mesmo nível, o jogo fica muito difícil para o Corinthians. O Corinthians vai ter que contar com uma tarde pouco inspirada de vários jogadores do Flamengo que conseguem decidir em um lance só. A dificuldade do Corinthians é que o Corinthians é um time pouco criativo, e sendo pouco criativo, se ele toma um gol, ele é obrigado a se expor muito contra um time contra o qual você não pode se expor. Então, é óbvio que a chance do Flamengo ganhar é maior que a do Corinthians, porque o Flamengo tem mais jogadores, é um time mais bem preparado, é um time que vai jogar num gramado que, apesar de um pouco escorregadio, é um gramado de muita qualidade dentro do padrão do futebol brasileiro e que favorece o time que troca passes rapidamente, como é o time do Flamengo. Então tem vários pontos que favorecem o Flamengo. Daí para ser uma goleada, outra goleada, já é um pouco mais difícil a gente falar, João. Eu acho que o Corinthians precisa fazer uma partida perfeita na marcação amanhã, se quiser evitar um desastre, e precisa ser muito eficaz nas poucas chances que deve criar durante a partida. Pois é, a última vez que eles se enfrentaram em Itaquera, ainda sob o comando do Domi, o Flamengo goleou, venceu por 5-1. Mauro Naves, o jogo vai acontecer no melhor gramado do Brasil, da Neoquímica Arena. Diante de tudo que estamos acompanhando, esse Renato que chegou há pouco tempo e conseguiu resgatar o time do Flamengo diante do Corinthians, que nós estamos acompanhando do Silvinho. Qual é a sua análise e a sua projeção para esse jogo de amanhã às 4 da tarde, Mauro? Olha, João, antes de falar desse jogo, eu só fazer uma ressalva aqui na elegância da entrevista do Crespo, que falou que não ia falar de arbitragem, mas disse que fez um grande jogo, taticamente muito bem, teve um pênalti a favor, ou seja, ele já deu uma opinião ali, né? Ou seja, se tudo funcionasse bem, eu teria ganho se o juiz marcasse o pênalti, mas tudo bem. Olha só, eu já não me surpreendo mais com o Rodrigo Caio, né? É impressionante. Eu acho que o Léo Pereira e o Gustavo vão acabar, assim, caindo nas graças do torcedor e do próprio Renato pela quantidade de jogos que irão fazer, né? É impressionante
como infelizmente para o Flamengo e às vezes até para a seleção, o Rodrigo fica fora de vários jogos. Eu acho que o Birner definiu muito isso aí, né? Primeiro que o gramado bom, o Flamengo agradece, né? O Flamengo é um time muito técnico, mesmo contra um ABC tecnicamente muito, mas muito inferior, mostrou que gosta de jogar pelo meio, gosta de jogar pelos lados, o time está cada vez se entrosando mais, voltando a reviver, e não só contra o ABC, já tinha mostrado isso antes também, contra o Bahia, enfim, que todo mundo está gostando de novo de jogar junto. E pela relação que o Renato fez para levar, ele só vai mexer na defesa. Os convocados para lá, tudo indica que ele vai de Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Diego, etc. Sim, então, é isso, é isso, Mauro, é isso. Exato. Então, o time deve ser amanhã Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. No meio de campo, o Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Esse vai ser o time do Flamengo. Pois é, um time que está embaladíssimo, um time que está em alto astral com a chegada do Renato, está tudo dando muito certo, o time gostando de jogar bola de novo, tendo variação de jogadas, tendo intensidade, enfim, um time que o torcedor já começa a querer comparar com o Flamengo de 19, enfim, vamos esperar um pouco, mas tem razão, né, nessa empolgação, porque o Renato tem conseguido números fantásticos. E vai caber o quê ao Corinthians? É isso que o Birner disse, não tem criatividade no meio. O que vai ter, provavelmente, é um Gabriel, sabe? Eu acho que o Gabriel tem que pôr fogo no Cantillo. Cantillo, esse jogo aqui não é para ficar lançando, não. Esse jogo é para você marcar, entendeu? Você é muito técnico, mas acho que assim, a força do Corinthians vai ser na entrega desses jogadores. A defesa a gente conhece, é uma boa defesa, né? Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos devem jogar. E aí, do meio para frente, é marcação ali nesse meio, é muito difícil. O Corinthians vai ter que correr muito atrás do Flamengo, vai ter que correr muito. Acho que eu falo no Gabriel porque ele me parece assim, o mais corintiano deles em campo, né? Pode não ser o melhor tecnicamente, mas ele costuma se entregar muito e brigar e tal. E o jogo pro Corinthians é esse amanhã, é um jogo de muita entrega. A chance de goleada ou não, aí já é complicado, aí tudo pode acontecer. Eu nem acredito que vai acontecer essa goleada, mas é óbvio que o Flamengo é favorito para sair vitorioso. O Corinthians vai fazer aquele jogo de se segurar, e como disse o Birner, esperar, ter sorte, né? Ser feliz nas poucas chances que tiver numa finalização, numa escapada do Gustavo, uma bola parada para a cabeçada de um Jô, um desvio, etc. Enfim, a gente está esperando não necessariamente um ataque contra a defesa, como a gente viu no último jogo, pela qualidade do Corinthians ser bem superior ao ABC, mas um jogo em que o Flamengo vai para cima, vai ser envolvente, o Corinthians vai se segurar e tentar dar umas escapadas. Eu falei essa semana aí, assim, acho que tem que jogar a la Carille, sabe? Segurar, fechar... e escapar. Não dá para fazer os Zinhos ou uma coisa que é um termo muito atual, o Zinho diz, não dá para fazer trocação com o Flamengo, né? Você não pode ir para frente, encarar o Flamengo de peito aberto. Não dá. Então, trocação, eu gostei do termo do Zinho. Não dá para fazer essa trocação. Você tem que se defender mesmo e tentar aproveitar ao máximo as poucas chances que tiver no ataque. O curioso é que tem sido justamente esse o problema do Corinthians, né? Que a postura tem que ser defensiva, eu acho que é muito, muito evidente. Porque o Corinthians é muito inferior ao Flamengo e porque o Corinthians tem dificuldade de fazer o jogo altamente ofensivo, como disse o Birner. Mas se a gente olhar para os últimos jogos do Corinthians, é justamente nesse momento da postura defensiva que o time vem sofrendo. Por exemplo, nos últimos jogos, contra o Atlético Mineiro, o time faz 1-0 no primeiro tempo, na segunda etapa o Atlético empurra o Corinthians para trás, e quando o Corinthians deveria se defender para tentar sair no contra-ataque, foi justamente aí que o Corinthians fez o seu pior tempo e perdeu o jogo de virada. Contra o Cuiabá, na última segunda-feira, o Corinthians abre 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Cuiabá vai se lançar mais, o Corinthians se retrai, e teoricamente era para se defender e sair em contra-ataque, e o Corinthians volta a sofrer. Então acho que esse é um ponto. Que o Corinthians vai se defender contra o Flamengo, me parece claro, e é a única postura que o Corinthians tem que ter
como primordial para o jogo de amanhã. O problema é que o Corinthians não tem conseguido se defender bem nesse tipo de cenário para sair em contra-ataque. E se não fizer com excelência, se não exercer essa proposta com excelência, o Corinthians corre o risco de ser goleado, né? Se o Corinthians jogar no nível que vem jogando e o Flamengo jogar no nível que vem jogando, uma goleada não é nada anormal. Talvez uma vitória do Corinthians seja mais chocante do que uma goleada, se as duas equipes jogarem o que elas vêm jogando dentro do campeonato. Então, saber se defender para saber sair no contra-ataque tem sido uma dificuldade para o Corinthians do Silvinho. E o jogo de amanhã vai exigir bastante da equipe nesse sentido. Ô, André,